Amado, nós vamos falar sobre algo bastante simples da palavra do Senhor, que muitas vezes é esquecido. Vamos ver quem sabe aí. Fala uma palavra de 2 letras que é extremamente importante na Bíblia. Fé. Os jovens estão afiados. Amém. A gente vai falar sobre as perspectivas da fé hoje, amado. E essa palavra, ela não precisa de mais nada. Ela só precisa ser lida, porque ela inteira se explica. Amém? Mas ela vai falar aos nossos corações. Abra a tua Bíblia em Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Livro de Hebreus 11, 1. Quando você achar, se você estiver feliz por estar encontrando a palavra do Senhor, você faz isso. Glória a Deus. Amém. Amados, temos de dar glória a Deus sim, porque tem países que não podem abrir isso aqui livremente. A gente pode. Amém? E diz assim, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Alguém tem uma versão diferente? Fala. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é o fundamento, irmãos? O fundamento é a base, é o início, certo? É a fundação. Você consegue ter o resto se você não estiver bem firmado? Você consegue fazer um prédio se ele não estiver bem alicerçado? Não consegue. A fé é esse início. Sem a fé, começando, a gente não consegue alicerçar todo o resto. Amém? Vamos lá que a gente vai passar pela Bíblia bastante hoje. Agora que a gente sabe que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se viram. A diferença do cristão para muitos outros que se denominam cristãos também, mas com alguns acréscimos, é que nós não vemos, nós não precisamos ver coisas. Amém? Alguns precisam ver imagens, alguns precisam ver sobrenaturais. Nós cremos sem ver. Amém? É fácil crer sem ver, amado? Não é fácil crer sem ver. Mas o Senhor fala que isso é o que, irmão? Crer sem ver é o que? É fé. Precisamos chegar a esse ponto, amado. Crer sem ver. A fé, apesar de ela ser uma palavrinha pequenininha, ela é às vezes bastante complicada. Abra lá agora em Mateus capítulo 8, no verso 5. Vamos ver Jesus citando o maior exemplo de fé que ele conheceu. Mateus 8, versículo 5. Quando você achar, você pode dar glória a Deus aí. Amém. O título é A Cura do Criado de um Centurião. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tanta fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha só esse trecho aqui. Um centurião romano. O centurião, ele era um soldado estrangeiro, portanto, que cuidava da centúria, 100 soldados abaixo dele. Amém? Um estrangeiro foi aquele que maravilhou Jesus por sua fé. Ele chega para Jesus e fala que um servo dele está necessitado, está de cama, paralítico. Um senhor indo buscar ao Senhor por seu servo. Glória a Deus por isso. Amém. E quando Jesus fala, eu vou curá-lo, o que ele diz? Hoje em dia, o que muitos diriam? Amém, 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 vamos. Ele falou, não sou digno de que você entre debaixo do meu telhado. Basta uma palavra e ele ficará curado. E Jesus então se impressionou. Ele disse, nem em Israel eu achei uma fé desse tamanho. E na Deus é a palavra, o Senhor acharia uma fé desse tamanho? A gente tem que se analisar, irmão. Será que a gente estaria com uma fé desse porte? Um estrangeiro maravilhou Jesus. Um de fora maravilhou Jesus. Não um interno. E olha a continuação disso. Olha o que ele diz. Versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha o que ele está falando aqui. Ele está atrelando fé à salvação. Ele está atrelando fé a céu ou inferno. É sério. Ter fé é sério. Ter fé não é só uma confissão. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem ação é só discurso. A fé sem ação é como os discursos políticos que a gente vê por aí. Na campanha eleitoral, você vê que eles vão arrumar o mundo. Aí quando eles são eleitos, na maioria das vezes, a gente vê o que eles fazem com o mundo, né? Então, amado, vamos levar a sério essa questão da fé. A gente viu então um estrangeiro que maravilhou Jesus. Agora vamos lá em Efésios 2:8. Olha por que nós precisamos ter fé e por que a nossa fé ela é atrelada à salvação. Abram lá em Efésios 2:8. Quando você encontrar, você glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós, é dom de Deus, é a graça, essa salvação. Mas ela é mediante a fé. Para você ser salvo pela graça, você precisa crer nele, ter fé nele. E para ter fé nele, dá para ter fé nele, crer em Deus, crer em Jesus e não exercer fé em circunstâncias da vida? Será que dá? O que vocês acham? Dá para eu dizer, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas em alguma circunstância da sua vida você não ter fé? Dá ou não dá? Será que não? Será que sim? Vamos ver lá? Olha um exemplo bem interessante que o Senhor mostra aqui. Vamos abrir em Marcos, capítulo 9. Mediante a fé, então, nós somos salvos pela graça, amém? Pela fé. E esse versículo vocês que vão completar. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é dá para agradar um pouquinho. É absolutamente impossível. Se você não crê em alguma circunstância, se você duvida sem fé, a dúvida ela vem porque somos humanos, amém? Mas se a sua fé não vence isso,
a gente não consegue agradar a Deus. E a gente vê vários casos na palavra do Senhor que o Senhor se move por fé, e a gente vai ver isso mais pra frente. Vamos lá. Marcos 9,14. Diz assim. Marcos. Peraí que eu acho que eu vou abrir no errado. Desculpa, Marcos. Vamos em Marcos 5,34. Depois a gente vai pra frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho. Ó, a cura da mulher enferma. Vamos lá do 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus reconheceu imediatamente que dele saíra poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou Jesus: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Olha Jesus aqui dizendo que a fé dela a salvou. Mas por que Jesus está falando sobre a fé aqui? Porque ela agiu, ela teve uma atitude de fé. Ela não teve só uma confissão, ela não disse só que tinha fé. Dizer que tem fé não significa nada. É melhor você não dizer que tem fé e agir por fé, do que você dizer que tem fé e não fazer nada. Ela, naquela condição dela, daquela cultura considerada impura, 12 anos hemorrágica, o que ela faz? Ela já gastou tudo com os médicos e foi a pior ainda. Ela tentou todos os recursos. Ela tentou tudo que humanamente a gente tentaria primeiro. Você está passando por um problema na saúde, você vai buscar um médico. Você tem de buscar um médico, Deus também colocou os médicos. Ela buscou tudo que humanamente e logicamente seria possível. 12 anos. Em 12 anos, nada aconteceu. Ela foi piorando, piorando, piorando. Depois disso, ela resolve então fazer o quê? Esquecer a cultura daquela época, esquecer o preconceito que ela sofreria, esquecer a humilhação que ela passaria e todos os problemas que aquilo acarretaria para ela. E ela vê Jesus e ela sai correndo no meio da multidão. No meio da multidão. Primeiro, ela não olhou para a multidão. Ela não ligou para a multidão que estava lá apertando Jesus. Ela foi até Jesus. A gente está indo até Jesus? De verdade? Vencendo todo o problema que vem na nossa mente, toda a questão psicológica, todo o levante, toda a aparência da situação, todo o tamanho do problema que está vindo, a gente está indo para Jesus apesar de tudo isso? Muitas vezes a gente não vai. Muitas vezes a gente só olha para o tamanho da situação. A gente só olha para o tamanho da dificuldade. Ou só olha para o problema. E o problema que é desse tamanho, se você só ficar olhando para ele, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, e a sua fé vai diminuindo. Ela foi até Jesus. Ela se moveu por fé. E Jesus disse o que aconteceu com ela. A fé dela a salvou. Olha a importância da fé. E sem fé não dá para agradar a Deus. Sem fazer isso, a gente não consegue agradar a Deus. Se a gente não levar as situações para o Senhor, a gente não está agradando ao Senhor. A gente precisa ter fé, irmão. E fé é uma coisa que é sua com Deus. A fé é uma coisa que a gente não pode embutir em você. Mas a gente consegue fazer ela crescer. A gente vai ver como. Amém? Agora abra lá em Marcos 9. Glória a Deus. 14. Olha esse caso aqui. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim:
Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, arrilha os dentes e vai definhando. Eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram, levaram o menino até Jesus. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo-lhe por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha aqui o pai falando para Jesus: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu-lhe Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui é uma parte que parece ambígua. Veja só. Imediatamente o pai do menino clamou com lágrimas: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ou algumas versões: ajuda a minha falta de fé. Peraí, vamos parar aqui. Como assim eu creio, ajuda a minha incredulidade, irmãos? Como que é isso? Ou na outra tradução: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Ele, a partir desta fala de Jesus, tudo é possível ao que crê, se tudo pode. Se você crê, tudo pode. Crendo nele. O que ele diz? Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A gente está assim muitas vezes. Eu creio no Senhor, você crê no Senhor? Mas nós não cremos no Senhor em todas as áreas da nossa vida. A gente não crê no Senhor em tudo. Há circunstâncias da sua vida que você crê em você, não em Jesus. Há áreas da tua vida que você quer fazer com a tua força, você quer fazer com a tua mão, você não crê em Jesus nessa área. Às vezes, se você está passando por um problema na saúde, por exemplo, você crê em você, ou você crê no médico, e às vezes você não crê no Senhor. Você crê em Deus, no geral, que Jesus é o Salvador, que Jesus veio, ressuscitou e vai voltar. Você crê nisso? Amém, filho? Mas há áreas da nossa vida que a gente age como se não cresce. Esse pai falou: agora eu creio, ajuda a minha incredulidade. Porque ele viu o filho dele, desde pequeno daquele jeito. Ele viu o filho dele, possesso, e aquele espírito maligno tentando matar o filho dele várias vezes. É como se ele dissesse: eu creio, mas tudo que eu vi me põe em dúvida que isso pode acontecer. Eu creio em você a partir de agora, Jesus, mas será que isso é possível mesmo? A gente faz isso muitas vezes. A gente ainda faz isso. E é aqui que o Senhor quer falar com a gente hoje. Foi a partir daqui que o Senhor me mostrou essa palavra. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha fraqueza. Porque às vezes na minha fraqueza eu prefiro ficar na minha carne do que no Senhor. Porque às vezes é melhor eu ficar na carne, porque às vezes ser humilde é difícil. Porque às vezes reconhecer que eu estou errado é difícil. Eu creio. Ajuda, Senhor, a minha incredulidade. Ajuda-me nesses pontos. Ajuda-me nesses momentos, Senhor. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amados,
Olha a importância da fé. Nem os discípulos conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus ficou nervoso. Jesus ficou bravo com eles. Geração incrédula. Imagina, eles andaram com Jesus, testemunhas oculares de Jesus. Eles viram Jesus fazendo milagres. E mesmo assim, não creram o suficiente. E se fosse a gente? Eu vou mudar essa pergunta. É a gente. A gente pode não estar vendo Jesus fisicamente aqui, mas há o Espírito Santo aqui. Amém. E há a palavra do Senhor. E há a palavra do Senhor. E eu quero te dizer algo. A nossa fé ela não é perfeita. E talvez ela nunca será perfeita. Nós precisamos estar a cada dia se aperfeiçoando nele. Mas tem um jeito de a gente aumentar a nossa fé. Esse versículo eu não vou nem abrir, eu vou falar e vocês vão completar esse versículo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vamos de novo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Sua fé está baixa, querido? A minha fé está baixa? Então a gente precisa ouvir mais a palavra. É a palavra aqui, ó, que nos enche de fé. E nessa tarde eu espero que em nome de Jesus, você está ouvindo a palavra, amém? Amém. Então a sua fé, ela vai ser aumentada em nome de Jesus. Amém? A fé vem por ouvir a palavra. Irmão, eu sei que tem muita gente que gosta do louvor. Pô, eu gosto do louvor. Eu toco. Eu participo do louvor. Tem muita gente que gosta de ver milagres, do reboliço, de todas aquelas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa. A fé não vem por nada disso. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém. Tem locais que as pessoas caem na unção, e toda aquela coisa assim, Deus se move da maneira que Ele quiser, e a gente não está aqui para questionar mérito de nada. A gente está aqui para falar da palavra. Mas um louvor, uma letra que toca no seu íntimo. Se você estiver passando por um problema, aquela letra que tocou no teu íntimo, tocou naquele momento. Na hora que você estiver passando pelo problema, pela situação complicada, talvez pelo vale da sombra da morte, talvez pelo dia mau, o que vai te sustentar de pé é a palavra. Não é outra coisa, amado. Não adianta. Não adianta. Não é música. Não é um louvor bonito. Não é. A gente pode fazer um culto sem louvor, irmãos. A gente pode fazer um culto sem testemunho. A gente pode fazer um culto sem nada, mas se não tiver palavra, não teve culto. Porque a nossa fé não foi aumentada. Porque a gente veio aqui para ouvir dele, aprender dele, crer mais nele. E nos aperfeiçoando. Porque a palavra diz que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai se aperfeiçoando até se tornar o quê? Dia perfeito. Brilhando cada vez mais. Resplandecendo o Senhor. Então, amado, em nome de Jesus, quero que você reflita agora aí. No teu lugar. No que eu preciso dizer assim para o Senhor: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. É um exame teu. Só para você pensar. Baixa a tua cabeça se você quiser. Se você não quiser, fica da tua maneira. Mas pensa aí um minutinho para você refletir. O que você precisa orar dizendo assim: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Se analise, irmãos. A gente se analisa muitas vezes na ceia, né? Veja-se, pois, o homem, né? Analise se o homem é a si mesmo. Então, tome do pão. Vamos nos analisar agora, amados. Se analise, querido, em nome de Jesus. Pai, nos mostra aquilo que a gente precisa melhorar, Jesus. Nos mostra, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, mas ajuda a nossa incredulidade, Senhor. Nos faz nos converter plenamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Você deu para pensar aí, né? Isso é você com o Senhor. É você com Ele. Ninguém está aqui para julgar. O Senhor está aí para ver isso que você falou com Ele e te ajudar a enxertar a fé, a crescer fé, a aumentar a fé. Amém? Amém. Mateus 17:20 diz assim:
Porque a fé que vocês têm é pequena, mas eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Irmãos, também não fica pensando que eu preciso ter aquela... Se eu não tiver 100% de fé, nada vai acontecer. Ou o Senhor não vai ter misericórdia de mim. Não. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é uma das menores sementes. Se você tiver uma fé genuína, pequenininha, você pode dizer ao monte, ele sairá do lugar dele. Você pode dizer para essa situação que você está enfrentando hoje, você não é maior que o Deus que eu sirvo. E quem dá a última palavra é Ele. Deus, Ele tem misericórdia de nós. Deus se move por fé. A gente viu há várias passagens do Novo Testamento, Jesus se movendo por fé. Vendo a fé de determinada pessoa, mulher cananeia, Jesus viu a fé, então agiu. A fé, ela também não é, ela é quase como se fosse uma moeda de troca. Você tem fé e as coisas, você vê Jesus agindo por fé. Mas Jesus também pode agir sem você crer, porque Ele age da maneira que Ele quiser. Amém? Mas Ele está querendo hoje que a gente se encha de fé. Ele está querendo hoje que a gente suba mais um degrau. E a gente não se olhar de maneira rasa, mas se olhar de maneira sincera, porque a gente pode se enganar no nosso julgamento, mas o Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo o nosso coração e Ele sabe realmente onde a gente precisa aumentar de fé. Por isso que a gente deve se analisar, para a gente aumentar a nossa fé. Amém? Agora abre lá a tua Bíblia em Efésios 6,16. Para a gente caminhar para o final. Glória a Deus. Efésios 6,16. Falando aqui da armadura de Deus. Uma das partes mais importantes de uma armadura. A armadura tem duas partes vitais: a espada e o escudo. O ataque e a defesa. O ataque a gente já não precisa nem falar qual é, né? Não é a peixeira, irmão. É a palavra mesmo. Amém? E a defesa, veja lá, 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. A fé, além de ser uma bênção, além de nos colocar numa intimidade maior com o Senhor, ela nos protege, amado. Você poderia ter muito menos problemas se você usasse a fé como teu escudo. Porque não seria qualquer ventinho que ia te derrubar, porque o teu alicerce não está na areia. Você está firmado na rocha. Amém? Então não deixe o ventinho que bate na tua estrutura te abalar. Porque seu pé está alicerçado na rocha eterna. Amém? O escudo, então. Se proteja com a tua fé. A situação adversa, o problema, no geral, algo que pode ser um problema para você pode não ser para mim, algo que é um problema para mim pode não ser para você. Mas seja o que for, esteja sempre com o teu escudo da fé, confiando no Deus que tudo pode, no Deus que é Deus do impossível, no Deus que nos enche se a gente buscar a palavra dele. A fé vem por ouvir isso aqui, amado. O Senhor nos dá poder por isso aqui. A gente só cresce em conhecimento dele se a gente buscá-lo. Você só se torna íntimo de alguém se você andar com essa pessoa. Se você descobrir o que essa pessoa pensa, como essa pessoa age. Você já teve aquele caso que você conhece tão bem uma pessoa que você já se colocou no lugar dela e falou, se fosse tal pessoa, ela reagiria assim nessa situação. Quem já não passou por isso? Então, com Jesus tem que ser assim.
Veio aquela coisa toda, aconteceu, virou tudo de cabeça para baixo. Espera aí, Jesus agiria assim. Isso é a fé. Afinal, a gente é o quê? Cristão. E cristão imita quem? Mas tem muito cristão imitando coisas que não são de Cristo. Tem muito cristão imitando o mundo. Tem muito cristão não se parecendo com Cristo. E quanto mais você ficar longe dele, quanto menos você se parecer com Cristo, mais a sua fé vai diminuir. E aí você vai ficando mais e mais vulnerável. Abra em 1 João 5, 4, para a gente encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Glória a Deus. Glória a Deus. O que vai nos ajudar, o que vai nos fazer vencer o mundo, sermos diferentes do mundo, sermos a luz do mundo. O sacerdócio real, geração eleita, é a fé. Fé é crer. Nós cremos, amém? Estamos aqui porque cremos. Não vemos, mas cremos, amém? Então que seja assim em todas as áreas. Não precisamos ver algo acontecendo, mas cremos. Vamos crer até o final, mesmo que não aconteça. Isso é fé. Isso é fé. Até o último instante eu vou acreditar que é possível. Vou acreditar que Deus tem poder para fazer. Isso é fé. Porque Deus também tem os seus propósitos. Deus sabe o porquê das coisas. Às vezes, irmão, a gente está orando por uma cura de alguém e não há o propósito de Deus a cura. Já aconteceu um caso assim, irmãos. Havia uma pessoa que trabalhava comigo, que ela era minha chefe, meu chefe, e ele sempre foi uma pessoa cristã, uma pessoa bacana, só que quando ele subiu de posto, ele se entrava num personagem de chefe. E o que começou a acontecer com ele? Ele começou a ficar altivo, começou a mudar, começou a deixar de buscar o Senhor, começou a olhar para salário e não para pessoas, mudou. O mundo foi trazendo coisas novas para eles e ele se perdeu no meio do caminho. Pouco antes dele casar, ele era um jovem de 31 anos, ele foi fazer exames pré-nupciais e ele viu uma alteração no sangue dele. O médico viu uma alteração no sangue dele e ele se descobriu com leucemia. Foram 7 meses, irmãos, dele no hospital. 7 meses. Radioterapia, quimioterapia, aí batalhando, e eu creio que o Senhor ali tratando ele. Desculpa. Depois de 7 meses, de vários procedimentos, tudo certo. Todos glorificaram a Deus. A leucemia tinha acabado. Quando ele sai do hospital, o pai dele busca ele e ele fala para o pai. O pai diz para ele: filho, vamos para casa. Ele diz: não, pai, eu não quero ir para essa casa agora. Eu quero ir para a casa do meu pai. Ele saiu do hospital e falou: eu quero ir para a igreja. Mas o pai dele falou assim: filho, mas a igreja está fechada agora. Está aberta para as tias lá limparem. Ele falou: mas eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer ao meu pai pelo que ele fez. Ele foi para a igreja. Ele voltou a ser quem era. Ele nos encontrou. Ele voltou a ser aquele jovem temente a Deus. Em uma semana, ele pegou uma infecção. Ele voltou para o hospital. Não decorrente da leucemia. Uma infecção por outro motivo. E no hospital ele teve um AVC. E faleceu. E muitos começaram: Senhor, Senhor, mas ele tinha sido curado. O Senhor fez ele se quebrantar, irmãos. Eu creio que o Senhor o salvou. Ele se voltou para o Senhor.
Porque se aquilo tudo tivesse acontecido antes de todo esse procedimento, talvez ele não tivesse. Ele voltou a ser quem ele era, voltou a ser do Senhor de fato, com atitudes que demonstravam que era uma pessoa de fé. Então muitos poderiam questionar, mas por que ele deveria ser curado? E o Senhor sabe os propósitos dele. Amém? Então, irmãos, ore sempre, tenha fé. Tenha fé e continue tendo fé no Senhor, se o Senhor fizer e se não fizer. Ele continua sendo Deus. Tem uma música que diz isso. Ele continua sendo Deus independentemente disso. Se acontecer ou se não acontecer. Só que o nosso papel é crer que até o final Ele tem poder para fazer. E Ele tem poder para fazer. Mas Ele sabe o propósito. Ele sabe daqui 10 anos o que aconteceria. Ele sabe o que aconteceria amanhã. Então, em nome de Jesus, essa é a fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Pai, através da Tua palavra, nos encher de fé, Jesus. Que possamos, Pai, através da Tua palavra, sermos cheios de Ti, Pai. Senhor, nós cremos em Ti, Pai, mas, Pai, ajuda a nossa incredulidade, Senhor. Ajuda-nos naquelas áreas em que nós não cremos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, naquelas situações que nós deveríamos crer e ainda não estamos crendo, Pai. E glória ao Teu nome, Jesus, porque o Senhor nos ensina como nos encher de fé através da Tua palavra, Pai. Então, se estamos fracos, Jesus, através da Tua palavra nós estaremos fortes, Pai. E obrigado, Jesus, porque a nossa fé basta ser do tamanho de um grão de mostarda, Pai. Em nome de Jesus, então, que possamos, Senhor, Te conhecer através da palavra, das Escrituras, Senhor. Que possamos, Pai, ver o que o Senhor fez. Que possamos ouvir daquilo que o Senhor já fez e daquilo que o Senhor é capaz. Porque tudo pode, Senhor. Nenhum dos Teus pensamentos pode ser frustrado, Pai. Glória ao Teu nome, Jesus. Enche-nos, Pai, de Ti. Enche-nos de fé, Jesus. Que possamos então, Pai, nos revestir da fé como um escudo, Jesus. Vencer, Pai, todos os levantes contra nós, Pai, no Teu nome. Para a glória do Teu nome, Jesus. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor esteja à frente, Pai. Pedimos que o Senhor nos leve e nos conduza no caminho correto, Jesus. E as pedras que nós tivermos que tirar do meio do caminho, Pai, que nós as tiremos com fé, crendo no Teu poder, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos enche de fé, é o que nós Te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor.